Olá a todos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Margarete Signorelli, eu sou especialista em relacionamentos, pós-graduada em sexualidade. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, talvez uma série deles. Por quê? Porque eu resolvi colocar algumas perguntas no Instagram de pessoas que perguntando o que você gostaria de saber sobre sexo, o que você tem vergonha de perguntar. Porque sexo tá cheio de tabu, tá cheio de restrições e muitas pessoas têm algumas curiosidades e também questionamentos e que têm vergonha de ficar perguntando. Eu vou começar a fazer uma série deles, explicando algumas coisas e respondendo essas perguntas. Eu vou separar mais ou menos umas 5 perguntas para o vídeo, para não ficar aqueles vídeos enormes, né? Então, se você, espero que alguma delas chegue até a pergunta que você talvez também tenha curiosidade ou queira saber sobre você mesma. Ou mesmo, né? Porque aqui não tem restrição, é homem, mulher, todo mundo pode fazer a sua pergunta. E poder falar da área da sexualidade com simplicidade, com respeito e com clareza, para que as pessoas possam colocar suas questões com delicadeza e também tanta coisa que passa na cabeça da gente que a gente fica com dúvida, às vezes não vai no médico e fica com aquela questão que fica na cabeça e ninguém sabe responder. Então, estamos aqui para ajudar. Eu vou pegar mais ou menos 5 perguntas para poder responder e, mais uma vez digo, para não ficar um vídeo longo, vou fazer uma série deles e sempre perguntando para as pessoas o que quiser saber sobre sexualidade, você pode escrever aqui embaixo, que aí eu coloco na minha lista para os próximos vídeos. Então vamos lá. Uma mulher, eu tenho pouca libido, o que fazer? Bom, em primeiro lugar, sempre, eu não sei sua idade, não sei... Ah, detalhe, todos os vídeos é óbvio que eu não vou falar seu nome, né? Então aqui tem uma série de perguntas e que eu não vou dizer o nome das pessoas. Então fique tranquilo. Então eu tenho pouca libido, o que fazer? Em primeiro lugar, eu não sei a sua idade, não sei como está a sua taxa hormonal, mas sempre ginecologista ou ginecologista ou o ginecologista, para saber se está tudo bem na sua parte orgânica e física. Uma vez descartado isso, o que eu te diria? Que nós temos 2 tipos de estímulos, né? Nós temos o estímulo espontâneo, o desejo espontâneo, e o desejo responsivo. O que isso significa? E vai servir para outras perguntas que eu tenho aqui. O desejo espontâneo é aquele desejo de, ups, nossa, que vontade de transar, que normalmente nos homens, por causa da taxa de testosterona deles, que é muito mais alta do que a nossa, às vezes ele nem está pensando em sexo, de repente ele olha, ele tem uma ereção, e ele fala, opa, agora estou pensando em sexo. Nós mulheres temos isso em menos quantidade, porque a nossa taxa de testosterona. A testosterona é o hormônio que é responsável pela sexualidade, pelo tesão. Então, o que acontece? Nesse desejo espontâneo, que acontece com a gente, mas não acontece com tanta frequência quanto nos homens, é aquele desejo de você nem estar pensando em sexo, de repente você começa a pensar em sexo. E tem o desejo responsivo. Se você permanecer só esperando o espontâneo, nem sempre pode ser que ele venha, mas o responsivo sim. E como é o responsivo? Você está me dizendo, Margarete, para eu me forçar a fazer sexo? Não. Mas eu te perguntaria, se você tem um parceiro, eu te diria para, às vezes, deixar ele te tocar, deixar ele te acariciar. Mas eu não estou com vontade. Tudo bem, por isso que chama desejo responsivo, porque é a resposta de um estímulo. Deixa ele te estimular. Deixa ele te beijar, falar coisas gostosas no seu ouvido. Você vai falar, nossa, nem estava pensando em sexo, agora eu tô. Então, eu diria que não é forçar, absolutamente. Se não quiser, se vocês estiverem brigados, eu sou totalmente contra. Mas se tá tudo bem entre vocês, mas você tá cansada, porque aquela coisa, né? Mulher troca sono por sexo. Homem não troca sono por sexo. Ele pensa, nossa, eu tô morrendo de sono, mas acho que eu vou dar uma transada para dormir melhor. Nós mulheres, a gente funciona de outra forma. Mas tudo bem, isso varia também com a idade. Então, se tá tudo bem entre vocês e ele tá com vontade de transar, deixa ele te beijar, ele te acariciar, que o seu desejo responsivo virá. É lógico que você tá me fazendo essa pergunta, eu tenho pouca libido, mas eu não sei se você tem um diagnóstico. Então, primeiro lugar, médico. Descartou todos os diagnósticos? Aí você vai pensar,
Puxa, e se você não tem um parceiro, né? Porque eu falei, você tendo parceiro, como você agir. Se você não tem um parceiro, eu te orientaria para se masturbar. Ah, Margarete, mas nem penso nisso. Não faz mal. Veja o que te estimula, se você gosta de ver. Então veja vídeos, coloca no YouTube vídeos pornográficos free, né, que você não paga. Ou leia um conto erótico, coloca no Google contos eróticos. Leia e você vai se estimular. Se estimulando, aí você pode se tocar e deixar que a sua sexualidade venha e talvez ela fique mais equilibrada, porque se você esquece, tem um monte de coisa na vida para fazer e também o cansaço é uma área que é importante e acaba esquecida e que não deve ser. Segunda pergunta. Entrei na menopausa e não sinto mais tesão e não tenho vontade de fazer sexo. Primeiro lugar, médico. Porque se você puder, se estiver tudo bem, se você não tem nenhum caso na família de problemas que eu não vou citar aqui porque não é a minha área, eu não sou médica, se o seu médico disser vamos repor os hormônios, perfeito, ótimo, você vai voltar a ter tesão. Por quê? Porque a reposição hormonal também não funciona só para libido, funciona para você dormir melhor, para sua área óssea, para você para não ter a insônia, para você pensar melhor, para o seu raciocínio, para uma série de coisas. Então isso eu estou colocando se você puder, se tiver tudo bem e você puder fazer a reposição hormonal. E eu diria também para você se estimular, porque também tem uma coisa que nós mulheres a gente cresce pensando assim, entrei na menopausa, acabou minha área sexual. Absolutamente não, porque vamos dizer que você não possa repor, você hoje tem laser, tem muitas coisas que podem fazer que a sua médica ou médico, ginecologista vão te orientar para que você tenha uma melhor lubrificação vaginal e você possa ter, porque às vezes pela menopausa você começa a ter uma secura vaginal e começa, ai meu Deus, vou ter que fazer, vai doer. Então tem várias coisas que podem ser feitas, muitas, e que você pode continuar tendo uma vida satisfatória sexual por muitas décadas. Acredite em mim. Minha esposa não tem interesse em sexo. Eu quase morro de tesão. São 10 anos de casamento. Bom, vamos lá. Por que é que ela não está com interesse por sexo? Várias coisas. Pode ser que ela também esteja entrando na menopausa. Eu não sei, você não me citou a idade, você só me colocou a questão. Então pode ser isso. Pode ser também que ela esteja querendo conversar com você. Então, sexo é muito difícil o casal conversar sobre isso, mas eu tenho alguns vídeos que falam como melhorar a sua qualidade de conversa sexual. Como conversar sobre sexo, porque sexo é tabu, tá cheio de problemas em que a gente fala, como é que eu vou falar sobre isso, como vou falar que eu não estou com vontade. E também para ela, coloque esse vídeo para ela entender que existe um desejo responsivo, que existe ela se deixar ser tocada para ter vontade. Também ela começar a tentar se estimular sozinha, procurar o que ela gosta. E muita conversa, porque vocês têm 10 anos de casado, eu não sei se é o segundo casamento, eu não sei há quanto tempo vocês estão juntos, mas talvez uma terapia também, terapia de casal, uma terapia sexual para o casal, muitas coisas podem acontecer, só não pode ficar esquecendo essa área que é tão importante entre o casal. E também você não precisa morrer de tesão, você pode se masturbar. Tem muita coisa que você pode, várias vezes que você tem vontade de fazer sexo, você pode se masturbar e depois procurá-la. Mas dialogue, converse, mostre o quanto é importante. Mas não só é importante que eu tô com tesão, eu tenho que transar com você. Não, é importante para ela também, a área sexual é importante para a vida, para que ela também tenha uma vida mais saudável. O desejo sexual é considerado normal quantas vezes por semana? Não dá para falar, eu não sei a sua idade, tudo depende da idade. Às vezes o casal tá assim, passou um mês sem transar. Por quê? Porque aconteceu muita coisa na vida deles. Então, e aí, de repente, eles transaram, foram para uma férias, alguma coisa, e transaram a semana inteira. Então não tem um padrão. Lógico, se você está me dizendo que fico 6 meses sem transar, eu diria, tem alguma coisa errada. Então não tem um padrão, porque tem vários períodos da vida, várias épocas, não só da vida, como do casal.
às vezes os filhos nascem, então a gente tem que ter uma certa paciência porque é um período de afastamento. A amamentação, a sua prolactina, que é o hormônio que produz o leite, aumenta, então você tem menos desejo, menos vontade de fazer sexo. Então tem uma série de coisas que envolve. O que é saudável é você estar bem sexualmente. Nossa, tá gostoso, a gente tá transando uma vez por semana, tá super gostoso. Nossa, a gente tá transando 3 vezes por semana, tá gostoso. Quando existem questionamentos, aí a gente tem que entender. Quando um quer mais, o outro quer menos, mas isso eu vou falar num outro vídeo separado, porque tem acontecido muito também com os jovens de, ele não supre minha área sexual, ou ela não supre minha área sexual. Ninguém precisa suprir tudo de tesão que você tem. Eu vou falar especificamente num outro vídeo, mas ninguém precisa suprir. Eu tenho vontade de transar todo dia. Você não precisa suprir aquela vontade da pessoa. Ela pode se masturbar, ele ou ela, e vocês transarem eventualmente. Nós temos que entender que masturbação é saudável, masturbação é importante para que você possa passar para o seu companheiro, sua companheira, seu namorado, seja quem for, o jeito mais gostoso de se tocar. Você se descobre e redescobre áreas erógenas em você se masturbando. Então é muito importante que você se masturbe para também poder estar suprindo a sua área sexual e não colocar na mão do outro tudo que você quer em relação ao sexo, tá? É possível ter vontade de sexo todos os dias porque eu não tenho esse desejo. Então, é impossível generalizar, tem gente que tem vontade todos os dias, então eu te diria, você está questionando, é porque eu não tenho vontade. Tá ótimo, não tem problema, você não precisa ter vontade todos os dias. Você, nem tudo, nem nada. Se você tem vontade todos os dias, perfeito. Se a pessoa que está com você não te supre, masturbe-se. E se você não tem vontade todos os dias, não é um problema. Entende? Agora, se você nunca tem vontade, aí a gente tem que ver um médico ou fazer uma terapia sexual. E aqui eu vou falar no último, tá? Ter desejo por 2 mulheres, a minha namorada ou a esposa e outra mulher, e não ter vontade de trair é normal? Sim, é normal. Por quê? Uma coisa é fantasia e desejo. Outra coisa é a gente colocar em prática essa fantasia e desejo. É aonde você vai colocar esse seu desejo. Então, você não tem vontade de trair? Não traia. Agora, tudo é um acordo entre o casal. Falar, sei lá, vamos transar vamos colocar uma outra mulher que não seja uma pessoa da nossa relação. Se ela topar, tá tudo bem. O importante é o que vocês dois concordarem. E é importante deixar isto claro. Agora, se é a sua fantasia, tá tudo bem. A fantasia nem sempre na prática, e isso eu vou deixar muito claro, a fantasia nem sempre na prática é tão prazerosa. Então eu te diria, se você não quer na realidade ali, preto no branco, ter outra mulher com a sua namorada, esposa, fantasie. E daí o prazer vai ser bem legal, tá bom? Vou fechar esse vídeo aqui. Acho que respondi algumas questões, acho que respondi até mais do que 5, mas eu vou continuar respondendo porque sexo e a sexualidade é uma área extremamente importante para as pessoas e eu vou começar a falar sobre esse assunto de forma clara, respeitosa e simples, para poder ajudar muita gente. Um beijo a todos e outro dia eu volto.